Por que vivemos fantasiando e idealizando o mundo perfeito? Meu nome é Gustavo Ian, sou mentor de desenvolvimento pessoal e especialista em neurociência do comportamento. Antes de mais nada, eu gostaria de te lembrar que esse vídeo não substitui a presença de um psicólogo, muito menos a tua terapia. É, portanto, um vídeo de caráter educativo e informativo. Avisos feitos, vamos ao nosso conteúdo. Nós idealizamos um mundo perfeito por alguns motivos importantes. Dentre eles, a insatisfação, a carência afetiva e os traumas na infância. Esses são, para mim, os 3 principais motivos. Mas, antes da gente seguir com eles, eu preciso te lembrar que a neurociência mostra que o nosso cérebro não consegue distinguir o que é realidade daquilo que nós imaginamos. Portanto, nosso cérebro ele tem basicamente a mesma experiência mental. Portanto, naturalmente que a insatisfação ela se aproveita desse mecanismo do meu cérebro e traz dentro da minha insatisfação com a realidade atual uma idealização de um futuro melhor. Muitas vezes acontecendo o que nós chamamos de erro de predição de dopamina, que é quando a minha realidade não bate com a expectativa. Em segundo lugar, nós temos os traumas de infância. São as experiências de superproteção ou abandono que distorcem a nossa realidade, melhor dizendo, a nossa visão sobre a realidade. E por último, a carência afetiva, que normalmente é justamente essa distância entre o que nós achamos que deveríamos receber em qualidade e quantidade no que tange a validação do outro para nós e o que de fato acontece. Ou seja, eu deveria receber uma validação de um nível 10 e normalmente eu recebo uma validação do nível 5. E essa carência afetiva, ela vem se potencializando. Então, muitas vezes eu idealizo em outro parceiro, em outra pessoa que possa me validar, ou que muitas vezes nem me validou por muito tempo, mas pela minha carência afetiva, um único episódio de validação faz com que eu vincule essa imagem, com que eu tenha essa idealização de uma pessoa perfeita, de uma pessoa que seria parceira e etc. Impactos da idealização. Nós temos pontos importantes para a gente trabalhar aqui. Primeiro, relacionamentos, carreira e amizades. Todos esses aqui, principalmente quando a gente vai lá na roda da vida, nós trabalhamos diversos pontos com relação à idealização. E o que é a idealização? É um exagero positivamente sobre alguma pessoa ou situação. Ou seja, eu tenho uma distorção da realidade de forma positiva. Isso é um vício emocional e muitas vezes está linkado aí ao que nós chamamos viés cognitivo da confirmação, que é basicamente quando eu tento trazer elementos para a minha análise que confirmem essa análise. Ou seja, por vezes eu ignoro fatos reais e trago fatos apenas que confirmem a minha análise. Dessa forma, eu envieso, eu coloco um viés de confirmação na minha análise, que deveria ser um viés realista e não positivo e idealizado. Então eu tenho um impacto no meu relacionamento, na minha carreira, eu tenho um impacto na minha vida de modo geral, tanto na minha vida financeira, porque eu idealizo muitas vezes uma projeção financeira, eu sempre puxando ali fatores positivos, então às vezes eu assumo uma dívida e essa dívida, por vezes, eu sei que ela não tem como ser paga, pego um empréstimo e aí vira uma bola de neve. É importante a gente lembrar também que através dessas confirmações, desse vício em idealização, de estar o tempo inteiro buscando algo positivo, ignorando os fatos da realidade, eu acabo naturalmente, quando ocorre esse erro de predição de dopamina, naturalmente que eu tenho uma baixa na minha autoestima, porque, poxa, se eu não fiz uma análise positiva e não condiz a realidade com aquilo que eu esperei, eu começo a duvidar de mim mesmo. E impacto também na minha saúde mental. Afinal de contas, no fim disso tudo, eu acabo tendo que arcar com as consequências das minhas decisões. E como eu sou um portador de boas novas, eu quero te ajudar a superar esse vício. E aqui estão alguns passos importantes para você trabalhar quando o assunto é idealização. Primeiro, reconhecimento. Eu preciso ter um diagnóstico, claro, entender que eu de fato
tem uma característica de idealizar o futuro. E eu não necessariamente acho que isso seja ruim, tá? Eu gosto sempre de ressaltar isso. Você pensar positivamente sobre algo não é ruim. O problema é quando isso não está alinhado à realidade. Então é importante que você, através desse diagnóstico, você reconheça que existe um cenário positivo e você pode comprar o cenário positivo, mas também existe um cenário neutro e existe um cenário negativo e que você precisa considerar. Ou seja, você precisa ter eles na tua cabeça, que existem essas possibilidades, porque se algo der errado, você vai e, de fato, tem uma ação concreta referente a isso, mesmo que você compre o cenário positivo, que é a nossa ideia aqui. Depois de fazer essa identificação, é importante que você tenha o seu autoconhecimento muito bem estabelecido, ou seja, que você entenda veementemente como você funciona, porque a partir do entendimento sobre si, sobre os teus gatilhos, aquilo que faz sentido e que não faz sentido para você, é muito mais fácil de você direcionar uma ação, inclusive partindo para o terceiro ponto, que é a ajuda de um profissional. Lembrando, quando eu falo da ajuda de um profissional, eu falo de dois tipos de pessoas, dois tipos de profissionais. Primeiro, um psicólogo e segundo, um mentor. O psicólogo, ele vai trabalhar do seu ponto A para o seu ponto A-. O mentor vai trabalhar do seu ponto A para o seu ponto B. E é importante que o seu mentor ele tenha conhecimento e entendimento do que foi o seu ponto A-, do seu ponto A para o seu ponto A-. Ele pode entender essa parte da sua vida, mas ele não vai se prender a isso, tá? Então, muitas vezes, inclusive na minha mentoria, eu não trabalho do ponto A para o ponto A-, a não ser que seja extremamente relevante e impactante no resultado final. Mas, do contrário, eu sempre quero saber o seu ponto atual para o seu ponto futuro. Muitas vezes, na verdade, 99% das vezes, não entrando no ponto passado, justamente porque eu acredito em equipes multidisciplinares. Então, essas são formas claras, realistas de você resolver o seu vício emocional em idealização. Ei, Gustavo, tu chegou com visão, mostrou que juntos mudamos a direção.